E aí, rapazes, boa noite, olá de novo. Desculpem essa bagunça aqui. Hoje eu tava ali arrancando um mato ali pra não afogar umas plantas ali, né? E pegando uns matos aqui pra jogar pras vacas, né? Os pés de milho. E galera, esses dias eu postei um vídeo que repercutiu um pouco, né? Foi sobre a atração de mulheres, né? A galera não curtiu muito o jeito que eu falei, né? Até porque eu acho ruim, sabe o quê? Porque as pessoas parece que elas assistem o vídeo pulando e aí elas não entendem o que eu tô querendo dizer, né? Eu não disse que no NoFap não existe atração de mulheres. Eu tava falando sobre um caso bem específico, né? Que era o caso da atração mística, né? Não tô falando de feromônio, pega feromônio e leva pro raio que o parta, aí eu não tô nem falando disso, tá? O que eu tava falando era sobre atração mística. Atração mística. Eu não tava falando sobre atração de feromônio. Porque o que acontece? No começo do NoFap, antigamente, as pessoas elas falavam que você ficava mais atraente a ponto de, tipo assim, você tá, sei lá, 30 dias de NoFap, né? Vamos supor, tô andando aqui, galera. Você tá 30 dias de NoFap. E aí, de repente, tipo, simplesmente do nada, uma mina que conversava com você há anos, né? Nunca mais te viu, sem você postar nada, sem você fazer absolutamente nada, ela vai lá e te manda mensagem do nada. É como se realmente fosse um negócio sobrenatural, né? Que estivesse atraindo a pessoa. Então, era sobre isso que eu estava falando, né? Esse tipo de coisa não tem como você comprovar, entendeu? Como que você vai fazer um experimento e fazer porque para você fazer uma prova que realmente é confiável, ela tem que ser científica, né? E sim, eu sei que muita gente vai falar, não, mas a ciência, não dá para confiar em tudo que a ciência fala, porque a ciência fala isso, e teoria da evolução, e não sei o quê. Galera, eu sei que não dá, mas se você tentar mostrar isso de uma outra maneira que não seja a maneira científica, ninguém vai te levar a sério, né? E você também não vai conseguir provar aquilo de um jeito chique, né? De um jeito funcional e tal. Então, qual que é a questão aqui? Eu comecei a falar disso aquele dia, né? E a galera não entendeu que eu tava falando exatamente disso, né? E é por isso que vocês têm que sempre assistir os vídeos até o final, né? Eu sei que é chato vídeo longo, mas assiste, cara. Assiste, porque pelo menos você não vai sair comentando coisa nada a ver aqui, né? Pra não dizer que não entendeu o vídeo. Eu não disse que a atração não é real. Eu disse que não tem como provar que é real. Porque eu tenho certeza que vocês já experienciaram coisas parecidas, né? Isso aí não há dúvida. Só que a questão aqui não é se é real ou não, a questão é se dá para provar ou não, né? O é real ali eu acho que foi mais um clickbait mesmo para chamar atenção, né? Quem entende, quem abre o vídeo e assiste o vídeo inteiro entende qual que é o meu ponto, né? Mas galera, uma outra coisa que eu queria falar com vocês também era a respeito da minha postagem da guia comunidade, né? A minha polêmica postagem. Esses dias eu não estava muito bem, porque vocês sabem que periodicamente eu decido dar uma saída das redes sociais para dar uma desviciada, né? Porque eu passei boa parte da minha vida nelas, né? Desde muitos anos atrás, então periodicamente eu faço um NoFap de rede social, né? Eu fico sem redes sociais. Então, uma streak sem rede social. Então, nessa última streak, eu entrei no meu Facebook, que é uma das redes sociais que eu mais uso, né? Que na verdade, eu praticamente quase comecei a usar a internet usando o Facebook, né? E eu entrei lá e comecei a apagar freneticamente todas as minhas fotos antigas, né? Algumas coisas que remetam ao meu passado, né? Que eu tinha vergonha alheia e tal. E também porque eu acho que era mais uma questão de anonimato, né? Algumas coisas eu não apaguei porque eu quis compartilhar, né? Que tinha uns memes engraçados e algumas outras para relembrar. Antigamente, quando eu queria fazer vídeos, quando eu queria fazer um negócio fenomenal,
né? Um negócio meio cinematográfico, né? Um negócio meio Daniel Perin, um negócio meio canal de comédia. Eu ia lá e deletava, eu ia lá e arrumava bagunça, né? Eu arrumava os arquivos do canal, né, que eu tenho no celular. Eu arrumava, eu organizava qualquer coisa, porque parece que eu tenho uma sensação assim de que eu não consigo fazer nada se as coisas não estiverem organizadas, né? Eu não sei se vocês têm isso também. E aí eu eu fiz isso, né? Eu fiz essa limpa. E aí depois que eu fiz essa limpa, enquanto eu estava fazendo, na verdade, eu comecei a ver algumas coisas do meu passado, né? Eu comecei a ver eu mesmo antigamente. Eu comecei a ver algumas pessoas que eu tinha contato e não tenho mais, né? E aí eu entrei em um tipo de choque, né? Eu não sei exatamente dizer explicar o que aconteceu, mas é como se você... Imagina que é como se você visitasse um museu, onde tem várias lembranças suas, né? E de coisas que às vezes você não quer lembrar, de pessoas que você às vezes se sente até bem de lembrar, né? Porque são pessoas que foram muito queridas para você, né? Muitos amigos, companheiros, né? Companheiras e amigos, né? Mas galera, eu senti um sentimento assim, sabe, de que é como se eu tivesse morrido, né? Mas não é o bait do cultivando a ignorância não, tá? Fiquem tranquilos, né? Que aquele cara lá, pelo amor de Deus. Mas o que eu quis dizer é o seguinte: antigamente existia um outro Juan, e parece que esse Juan morreu e agora existe um Juan sem graça, que sou eu, né? E esse Juan que se foi, eu sei, claro, obviamente sou eu, né? Mas dá essa sensação, né? Quando eu olho para trás assim, eu era muito mais ativo, né? Eu fazia muito mais vídeos no outro canal e tal. Eu era perfeccionista, mas eu tinha uma certa média assim entre perfeccionismo e fazer as coisas, né? Porque tem gente que nem começa nada por perfeccionismo, né? Que se não for para sair certo, nem começa. E eu era uma pessoa muito mais proativa, né? E eu perdi bastante isso. Eu comecei a recuperar isso nesse canal, que eu comecei a postar todo dia, mas eu comecei a lembrar. E aí todas essas coisas que me aconteceram ficaram voltando na minha mente e eu senti a necessidade de desabafar, né? E basicamente tudo que vocês leram lá na guia comunidade é verdade, tá? Eu praticamente comecei a minha vida na internet. Eu acho que foi por volta de 2000 e alguma coisa, 2000 e sei lá, 2013, quando a minha mãe contratou a internet na minha casa, para vocês terem ideia, a gente não tinha internet até mais ou menos 2013, né? Porque nossa situação também não era lá muito boa, né? Financeira e também ainda não é. Mas galera, basicamente eu sofri um pouco de bullying na escola porque eu era muito alto, né? Tinha um pescoço muito grande e também não era lá muito bonito, né? Era muito magro. E aí o que que acontece? Com o passar do tempo, isso foi me desgastando e me sequelando, né? Eu fui virando uma pessoa hiperativa, eu tinha uns comportamentos assim meio autistas, sabe? Eu não sei explicar. E aí não esperem muito isso de mim, tá? Porque esse é o tipo de coisa que eu realmente não conto. Eu só tô contando aqui mesmo porque é um desabafo, tá? Teve até gente falando isso sobre sentir pena. Eu não tô pedindo para ninguém sentir pena de mim, eu só tô realmente desabafando e contando com vocês, porque parece que isso fica preso e eu não tenho para quem falar, sabe? Essa sensação que é ruim, você não ter com quem conversar. Eu já conversei sobre isso com amigos de confiança meus, né? Claro, eles me deram um apoio, mas é porque é uma situação que volta muito e eu não sei porquê, parece que ela fica presa na garganta. Bom, eu desenvolvi o vício desde os 8 anos de idade, porque alguns primos meus, eles acabaram me apresentando esses vídeos, né? E o pessoal da escola via muito também. Então, desde que eu tinha 8 anos de idade, eu comecei com essa porcaria, né? E antigamente não me afetava tanto. Então, eu percebi isso. As pessoas que elas são viciadas em pornografia, nos primeiros anos, isso não te afeta muito. Não é um negócio significativo. Por quê?
acho que o seu corpo ele ainda tem muita energia sobrando, principalmente quando você é jovem, né? Então, com os anos que eu percebi que eu fui me desgastando. Chegou pandemia, terminou de me destruir. Apesar que, assim, eu não fiquei tão ferrado com a pandemia em si, mas foi mais com algumas coisas que aconteceram, né? E bem, como eu era bastante isolado, né, e sofria bullying e tal, eu comecei a desenvolver uma personalidade meio forçada, assim, que eu queria que todo mundo gostasse de mim. Então, eu tentava ser um cara legal, tentava estar por dentro de tudo, né? Só que como isso não funcionava, eu via um tipo de válvula de escape na internet. Então eu usava bastante a internet, principalmente o Facebook, né? E na época eu assistia Doctor Who pela TV Cultura. Não sei se vocês conhecem Doctor Who, aquela série do cara que viaja no tempo numa caixa azul e tal, que ele enfrenta os vilões de outro mundo e tal. E, galera, eu gostei muito dessa série, a minha personalidade ela se inspirou muito, né, no doutor do Doctor Who, né? Tanto que eu era meio doidão. E galera, com o tempo eu fui me isolando muito, né? Eu fui ficando dentro da internet e tal. Eu fui conhecendo pessoas online por causa de Doctor Who. Então eu criei um canal no YouTube e começava a postar cortes de cenas de Doctor Who, né? Esse foi o meu primeiro canal, inclusive, que foi derrubado pela BBC, né? Direitos autorais. Tinha um cara na época, o nome dele é Bruno Nais. E eu comecei a me inspirar nele, né? Só que eu era criança praticamente, então eu tive até meio que uma rixa com ele, né? Eu era criança, né? Eu era imaturo. E aí, com o tempo, o YouTube apagou meu canal, né? E eu voltei, né? E eu tinha um projeto, eu queria repostar, né, as cenas, mas aí eu vi que isso não compensava porque os direitos autorais não deixavam, né? Então eu falei assim, deixa isso pra lá. Aí com o tempo, por causa do isolamento, eu fui conhecendo pessoas online, né? Eu conheci uma garota que ela morava em Manaus e tal. E aí a gente começou a conversar e eu achava que ela gostava de mim, só que ela só me via como amigo, né? Mas aí o erro maior foi meu, porque eu não percebia isso, né? Ela nem tava querendo nada, era eu que tava realmente enchendo o saco. E eu era bem novo, sabe? Eu era criança praticamente. Acho que eu tinha uns 12 anos, sei lá. Mas galera, isso aconteceu, né? Foi bem engraçado. E eu fiquei vários anos conversando com ela, né? E eu nunca percebi que era só eu que iniciava a conversa, né? Foi até nessa época, foi entre essa época e a outra época que eu comecei a conhecer Red Pill, né? E essas coisas de, principalmente dinâmica de mensagens, né? Se você para de mandar mensagem, a pessoa não manda, e aí é sinal que ela realmente não tem interesse em conversar com você, né? E aí eu passei problema psicológico por causa disso, né? Porque eu era bem novo, eu nem sabia onde eu tava me metendo. Aí eu parei de conversar com ela uma época, e depois a gente voltou a conversar como amigo mesmo, né? E eu não digo que é culpa dela, porque eu era realmente um idiota, né? Eu me conheço e eu sei que a culpa maior foi minha mesmo, por ficar criando expectativa. E galera, com o tempo aí eu fui lá, conheci uma outra pessoa, e só que essa daí já era de Pernambuco, né? Hoje a gente tem amizade, a gente conversa, só que eu não... Na época, isso tudo foi bem traumatizante para nós dois, né? Ela porque ela já tinha problemas de depressão grave, né? E eu já estava um pouco ruim da outra situação, né? Caí de cabeça achando que era uma outra oportunidade, né? Mas não era. E para quem não sabe, praticamente eu moro em Minas, né? Eu sou pobre, pobre fudido mesmo. E galera, primeiro Manaus, agora Pernambuco, né? Mineirinho tá potente. Aí, não deu certo também porque eu fui muito emocionado, né? Porque eu fiquei com medo de perder ela igual aconteceu com a outra. Aí depois eu já me envolvi com a outra, que era do Ceará, né? E aí esse caso foi engraçado porque a gente não teve briga nenhuma, mas aí eu basicamente falei pra ela, tipo, vamos ficar um tempo sem conversar pra você estudar pro Enem. Aí a gente ficou um tempo sem conversar, né? E aí ela foi lá e quando ela voltou, ela falou que nesse tempo ela percebeu que ela não gostava mais de mim, não sei o quê. E aí ela me deu bloco do nada, sem a gente ter tido nenhum tipo de discussão, né? Foi bem engraçado. A gente entrava no Rabo Hotel, né? Aquele jogo que tem uns bonecos de pixel, né? Pixel art. A gente reagia a vídeos juntos, a gente fazia um monte de coisa, né? Online. E foi no começo da pandemia, eu acho, que a gente começou a se envolver.
Engraçado que boa parte dessas pessoas, elas foram amizades, né? E galera, depois desse último envolvimento eu fiquei ruim, né? Eu já tava ruim do outro, né? Tava horrível do outro. Desse aí eu fiquei pior ainda, né? Porque na época eu não tinha cabeça para lidar com essas coisas, porque eu era mais novo, né? Tudo isso acho que ocorreu num espaço de mais ou menos 8 anos, 7 anos, 6 anos, alguma coisa assim. E aí depois eu fui lá, né? Fiquei um ano sem. E aí uma antiga amiga começou a conversar comigo, né? E aí eu tive um quarto envolvimento, né? Só que essa daí já era de Osasco, né? Só que ela era da Bahia, mas ela morava em Osasco. Mas galera, esse daí foi tenso, porque eu achei que ia dar certo. A pessoa, ao meu ver, ela tinha alguns problemas, né? Que eu não convém a mim falar aqui. Só que ao mesmo tempo eu também tinha. Então ficou um negócio meio dupla coisa, né? Eu também tava causando problemas e ela também. Só que a gente se gostava. E com o tempo eu fui ficando tão chato que eu acho que ela começou a agir na ignorância, né? Mas, claro, isso não tira o mérito dela também ter agido de maneira ruim. Mas aí, galera, a gente teve várias tretas, várias confusões, principalmente por causa de ciúmes, né? E aí a gente parou de se falar. E aí a gente já tá, acho que muito tempo sem se falar, né? Porque ela falou um negócio que me deixou muito mal. E aí eu parei de falar com ela, né? Porque realmente. É porque chega uma hora que quando a pessoa ela te fala uma coisa que te dá uma desilusão, você percebe que não vale a pena insistir com aquela pessoa, né? E aí eu parei de ser gado, né? Isso já faz um bom tempo, eu nem sei quanto tempo isso faz mais. Tá? Eu acho que faz alguns anos aí, uns 2, 3 anos, né? E aí, conforme tudo isso aconteceu, eu fui desenvolvendo uma certa maturidade, só que ao mesmo tempo eu fui desenvolvendo sequelas de tudo isso, né? Sobre o vício, no decorrer desse tempo e até antes disso, eu já estava envolvido, né, com esse vício, então só foi me destruindo. E sobre o canal do YouTube, né, que não é esse, mas sim um outro, eu acho que eu comecei com esse, mas depois eu fui pro outro, né? Em todas as ocasiões, a minha mente de criança queria que eu bombasse o canal, ficasse famoso e tivesse a desculpa perfeita, né, para poder ir na cidade dessas garotas, que no caso seria, por exemplo, o meu plano era ficar famoso, né, fazer shows e aí conhecer essas pessoas na cidade delas, né. Mas claro, quando eu tava com cada um, o plano era sempre o mesmo. Então, eu estudei YouTube, né, e técnicas de crescimento, técnicas de criação de conteúdo, de roteiro e tudo, né. Eu fui muito analítico, né, porque para você ver onde que o homem vai por causa de mulher, né. E galera, eu virei basicamente um super gênio do YouTube, né. Eu comecei a aplicar isso no meu canal de comédia, só que aí eu comecei a procrastinar, né. Eu não sei se era por causa do vício, mas acho que não, eu já era bem procrastinador, mas talvez sim, né. E eu não era só viciado em pornografia, mas em celular também, né, em ficar muito na internet, em ficar muito conversando com as pessoas, né. Hoje em dia eu não converso tanto, mas eu sou mais viciado em ver vídeos no YouTube, né. E eu ainda tenho esse problema do vício. Hoje eu tô acho que uns 3 dias de NoFap. Eu quase recaí hoje, mas não, né. Mas galera, em cada uma dessas situações, o plano era sempre o mesmo. Era ficar rico para poder viajar. E como obviamente nunca deu certo, né. Um segundo. Bom, como eu estava dizendo, o plano da viagem nunca deu certo, né? Eu cheguei até a ver alguns programas na internet, né? Que não sei se vocês sabiam, existiam antigamente alguns programas que eles encontravam é, web pessoas, né? Então, se você gostasse de uma pessoa que virtualmente, eles iam lá, pagavam uma passagem para te levar na casa da pessoa, né? Para você conhecer a pessoa. Era bem engraçado e bizarro, né? Só que, claro, obviamente isso tudo não deu certo porque eu procrastinava muito e eu era muito viciado tanto em usar a internet quanto em celular, né, e em pornografia, né? Então, isso tudo foi me destruindo no longo prazo. Então, isso foi me tornando uma pessoa extremamente ansiosa, procrastinadora, né? E para vocês terem ideia, eu era tão ansioso que isso me dava problemas no estômago, né? Eu tinha que correr para ir no banheiro porque parece que a ansiedade ela empurrava tudo que eu tinha no intestino. Para vocês terem ideia. E eu nunca tomei nenhum remédio para ansiedade,
ou depressão, alguma coisa do tipo. Mas eu basicamente passei sim por uma depressão durante esses anos, né? E eu comecei a suspeitar que eu tinha TDAH desde criança, porque eu sempre fui muito hiperativo. Só que eu não sei se isso é devido ao meu vício, né? Então, eu nunca realmente fui buscar um tratamento. Eu só fui uma vez só, mas não deu certo, porque foi bem no começo da pandemia que eu tomei atitude para tentar fazer isso, né? E galera, eu passei por todos esses problemas, né? E aí hoje eu tô sequelado da depressão e da ansiedade, né? Eu tô basicamente me tratando, né? Porque recentemente eu não nem lembro da última vez que eu discuti. Acho que foi com um ex-amigo, né? Que era uma pessoa que cuidava do meu grupo do NoFap lá, mas eu prefiro não comentar sobre isso aqui. Mas enfim, tudo isso que aconteceu foi me quebrando, né? Basicamente a minha história é essa, né? E outros pontos que eu não falei pra vocês é o seguinte. Como eu nasci no campo, antigamente eu não tinha essa mesma cabeça sobre a faculdade, né? Eu queria... eu não sei se foi bem porque eu queria, mas acho que foi mais por influência dos pais que eu entrei na faculdade, né? Eu comecei com engenharia da computação. E aí depois eu fiz um ano só, não, não aguentei a pressão, né? E vi que não era a minha área. Aí eu troquei para publicidade e propaganda, que tinha mais a ver com o YouTube, né? Foi nesses últimos 6 anos. Foi em 2020 que eu entrei na faculdade. E galera, aí aconteceu muita coisa, né? E minha nossa, eu me formei em 2019, entrei na faculdade em 2020, né? Fiz um ano ali de engenharia da computação. Aí depois os outros 4 anos, né? Foi publicidade e propaganda, em que eu me formei. Não peguei nenhuma DP, graças a Deus, né? Mesmo fazendo as coisas de última hora, porque eu sempre fui bem em me virar, né? E eu ficava com muito medo de pegar DP por causa da bolsa, né? Porque não sei se vocês sabem, tem um limite de DPs ou barra recuperações que você pode pegar na faculdade até perder a bolsa. Então, eu não, graças a Deus eu não peguei nenhuma, né? Eu fiz amigos legais lá. Eu mudei bastante conceitos que eu tinha na cabeça, né? Alguns preconceitos também. E galera, eu... Quando eu falo que não gosto da faculdade é mais pela rotina acadêmica mesmo e tal. Eu realmente não vou com a cara, mas eu fiz bons amigos lá. E galera, com o tempo tudo isso me destruiu, né? E eu basicamente sou uma pessoa super sequelada, né? E hoje eu tô em fase de recuperação. Acho que já tem mais ou menos quase um ano. Então, esse Juan que está falando aqui com vocês é um Juan que está se recuperando de tudo isso, né? Então por isso que eu tô bem assim. Agora eu não diria que eu tô com depressão, é que vez ou outra eu tenho uma queda, né? Então acontece de eu lembrar de alguma coisa ou outra, mas eu realmente não tô com depressão, né? Eu diria que são as minhas flatlines da depressão. E galera, uma coisa que me ajudou bastante, de verdade, foi ter amigos, né, para me ouvirem e tal, mesmo que sejam amigos virtuais, né? Eu até pretendo conhecer alguns desses um dia, né, quando eu tiver maior no YouTube, né, mais famoso e tal. Quando eu tiver com mais dinheiro, né, podendo viajar. E aí eu até esqueci essa meta idiota de ficar querendo viajar por causa de mulher, né? Talvez eu viaje assim algum dia, vai saber. Mas atualmente eu só quero realmente poder ter a minha própria carreira, né, no YouTube e em tudo. E ter condição de ir onde eu quiser, né? Até mesmo se for para ver uma outra garota, né? Mas de maneira geral, eu quero mesmo é ver alguns amigos meus virtuais que eu fiz, né? Eu acho que já tem mais ou menos acho que talvez uns 9 anos por aí que eu tenho amigos virtuais. E eu converso bem mais com eles do que com amigos físicos, né? Porque na escola mesmo, eu tinha poucos amigos físicos, né? Eu acho que boa parte dos homens eram meus amigos ali. Até os caras que faziam bullying comigo, eventualmente eles viraram meus amigos, né? Eles acharam que eu era um cara legal. E galera, com o tempo, né, eu fui adquirindo alguns amigos, né? Algumas amigas também. E aí essas pessoas me ajudaram bastante, me apoiaram em tudo, né? Pra eu não pirar. E aí hoje eu diria que eu tô recuperado, né? Eu só tenho uma queda ou outra, né? Porque acontece. Principalmente quando você passa por isso 8 anos em uma fase de infância, né? Então é chato. Essas coisas elas são boas para que você adquira maturidade, né? Nossa, tá ficando escuro aqui, ó, o pôr do sol ali, galera.
Tem até umas nuvens ali, não sei se vocês conseguem ver, ameaçando uma chuvinha. E galera, é isso, né? Passei por tudo isso. Agora eu ainda estou tentando me livrar do meu vício em pornografia, né? Já me livrei de muitas situações ruins. Tinha até um negócio que eu chamava de... para vocês me conhecerem ainda mais. Tem um negócio que eu chamo de maldição de fim de ano. Porque geralmente em todo final de ano, sempre acontece alguma merda comigo, né? Ou algum amigo meu vai embora, ou eu discuto, ou eu tô envolvido, sei lá, em um web namoro e isso passa, né? E não se preocupe, eu não tô mais envolvido nessas coisas, né? Pelo menos ainda não. E não pretendo por enquanto, né? Eu tô só fazendo graça aqui com vocês. Mas aí todo final de ano parece que acontece uma merda, né? E galera, esse ano eu pretendo fazer com que ele seja o meu ano de livramento pessoal, né? E também o de vocês. Então, esse ano eu espero conseguir de novo os 90 dias, só que dessa vez de uma maneira válida, né? Treinando, meditando, estudando, me aperfeiçoando, me tornando uma pessoa melhor, inspirando vocês a também serem pessoas melhores. Porque se eu estou documentando isso aqui, se eu estou expondo isso aqui, né? Se eu estou me abrindo com vocês, é porque realmente eu não tenho a intenção de ficar escondendo assim as intenções, né? Porque quando tem alguns canais mesmo de NoFap aí, né, de que eles só usam os inscritos para falar coisas rasas e superficiais, mas aqui eu acho que é bem mais fácil eu me conectar com vocês, né, e a gente formar um tipo de amizade, né? Se eu for um pouco mais aberto, claro que eu não vou contar tudo que aconteceu, porque eu tenho a minha privacidade, né, mas só na medida do necessário. Mas é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse relato aí, né, de saber mais sobre quem vos fala, né? Agora vocês sabem mais sobre a pessoa que eu sou, sobre o merda que eu sou. E vocês sabem sobre o que eu passei e sobre quem eu sou agora. Atualmente eu não pretendo me envolver com nenhum tipo de web namoro, né? A única coisa que eu quero é o seguinte. Me livrar desse vício, né? Ou seja, não ser mais uma pessoa viciada que bate bonito e assiste pornografia. Ter uma esposa futuramente, né? Ter um shape legal, mas é claro que eu não vou ficar bombado, né? Mas eu acho que tá mais para calistênico. Aprimorar as minhas habilidades, principalmente do cérebro, né? Ficar uma pessoa mais inteligente, né? Saber de várias áreas do conhecimento, né? De idiomas, de linguagem, de matemática, de programação, de publicidade, né? De psicologia, um escambau, né? Xadrez, sei lá. Galera, vocês vão me acompanhar aí nessa jornada, né? Eu espero. Nossa, é a luz do próprio celular que tá vendo o pôr do sol que tá refletindo na minha cara, por isso que vocês estão me vendo aqui. Mas galera, é isso aí. É isso que eu tinha para contar para vocês. Julguem aí se vocês querem me seguir mesmo depois disso, não, porque eu já nem faço mais essas coisas, né? Eu só tô contando aqui para vocês um pouco da minha história de vida. E basicamente esse sou eu, né? Eu sempre fui um cara que sempre pude ser, por exemplo, o melhor da escola, mas eu não fui, porque eu tinha preguiça e procrastinava, né? Eu sempre tive oportunidades assim de ser uma pessoa mais inteligente, mais focada, mais bem-sucedida, mas a procrastinação ela tomou tudo, né? E eu tô tentando aprender a não ser mais assim, né? A manter o que é de bom e descartar o que é ruim, né, galera? Espero que vocês também façam isso e que vocês também consigam se livrar dessa porcaria de vício, tá? E é isso, a verdade é essa. Vamos caminhar juntos nesse ano pra gente ser uma versão melhor de nós mesmos. E eu espero que vocês estejam comigo nessa. E desculpa por essa iluminação, né? Eu sei que vocês adoram reclamar da iluminação. Mas é isso aí, galera. Toda a verdade.